A Lei Magnitsky, que está sendo discutida agora nos Estados Unidos, pode causar a morte financeira de Alexandre de Moraes. Ela permite o congelamento total de ativos financeiros de Moraes em território americano e instituições vinculadas. A sanção proíbe qualquer transação com cidadãos e empresas americanas, incluindo bancos, corretoras e plataformas digitais. O ministro ficaria impedido de usar cartões de créditos internacionais, fazer transferências bancárias e acessar os investimentos no exterior. Essas restrições se estendem também a familiares e assessores próximos, criando aí uma zona de exclusão financeira ao redor do sancionado. Empresas com operações americanas, como Visa, Mastercard, PayPal e bancos globais, seriam obrigadas a cortar relações. A sanção cria efeito dominó global, hein, gente? Não é só nos Estados Unidos, não. Pois o sistema financeiro internacional opera através de correspondência bancária americana. André, pergunto para você, a Lei Magnitsky é uma ferramenta poderosa. Com a aplicação dessa lei a um ministro do STF, como Alexandre de Moraes pode reverberar, como essa ação contra ele pode reverberar sobre os outros poderes? Pois é, Rose, é interessante porque, de fato, seria uma morte financeira do ministro Moraes se as sanções forem aplicadas na sua totalidade, porque não apenas ele deixa de poder ter acesso a bancos internacionais ou a bandeiras de cartões internacionais com Visa, Mastercard e etc., né, como também ele deixa de ter acesso a alguns bancos brasileiros que operam lá fora. Então, mesmo as restrições a bancos brasileiros ou a empresas brasileiras que têm relação com os Estados Unidos ou que dependem dessas relações com os Estados Unidos seriam afetadas. E aí é que entra um negócio curioso, porque aqui a gente fala tanto de soberania, agora está tão na moda, o ministro Moraes está tão preocupado com a soberania nacional, que ele vai agora poder ser sancionado, vai poder acessar apenas bancos brasileiros. Ficou aqui pensando que talvez a gente veja em algum momento o ministro Moraes ali num caixa do Bradesco, tendo de retirar a sua conta no guichê, fazendo um cartão da Renner com um teto ali de crediário de R$ 350, talvez ele tenha que adquirir as suas roupas na C&A, porque não vai poder usar nenhuma empresa, não vai poder usar Google, não vai poder usar Apple Pay, não vai poder usar Netflix, talvez ele inclusive tenha de passar a, por exemplo, assinar a Brasil Paralelo, quem sabe até vire membro aqui do nosso Braddock Show. Ele está tão preocupado com a soberania nacional que vai ter que adquirir os produtos nacionais. Talvez com isso ele consiga melhorar um pouco a sua cabeça e dar um pouco de paz a todos nós. Chinelos da humildade, né, André? Fabi, essas restrições se estendem também a familiares e assessores, mas quais os critérios aí para identificar essas pessoas como beneficiárias? Isso aí vai valer mesmo? Tudo indica que sim, né? Existe já um processo em andamento, uma investigação do Departamento de Estado americano, que é isso, inclusive que o Eduardo Bolsonaro mencionou há pouco numa entrevista lá no Oeste Sem Filtro. Então, isso já é um processo normal, né, para os americanos quando eles sancionam indivíduos. Eles precisam fazer que a sanção realmente funcione. Então, é sabidamente, né, que outros sancionados, ou seja, ditadores e pessoas que são colocadas como violadores de direitos humanos pelos Estados Unidos, eles já têm esse padrão de alcançar todas as brechas, né, que poderia se safar, então, aquela punição. E brasileiro não é diferente, não estou falando especificamente aqui dos ministros, mas é muito comum, né, usar terceiros, as esposas dos ministros, todo mundo sabe que realmente tem escritórios jurídicos e, infelizmente ou felizmente, a história julgará. A gente não está num processo normal onde se pode falar abertamente a verdade, mas é estranho, né, gente? Você ter sempre essas esposas ou vinculados. O ex-sócio do ministro Gilmar Mendes, só para lembrar vocês, é Paulo Gonet,
né? Isso é fato, né? E isso para mim já é muito relevante. Vocês imaginem os americanos olhando para isso, né, e constatando que tivemos atos de um juiz brasileiro que sancionou de fato um cidadão americano, aqui eu estou falando do Elon Musk, junto, né, com empresas dele, não deu quase direito de defesa aqui no Brasil, tentou fazer valer lei lá fora, né, e tomou uma invertida de uma juíza americana. Tudo isso é muito concreto, né, para que se aplique as sanções e todos aqueles que estiverem envolvidos. Já falei aqui anteriormente, isso é o que corre nos bastidores, deixando bem claro que isso é informação de bastidor, mas possivelmente alcançará 42 pessoas, ou autoridades, ou pessoas ligadas a essas autoridades. Eu acho bastante, para começar, né? Então, é interessante a gente ver essa ação coordenada, eu repito a frase que eu falei, entre PGR, AGU e STF. Essa coordenação e a rapidez com que foi feito é bastante preocupante, já mostra, né, que provavelmente os americanos têm razão. E como diz o André, vai todo mundo para a CIA. Olha só, Trump descarta sanções contra Lula e prevê derrota petista em 2026. O governo Trump não planeja impor sanções contra Lula, avaliando que a ofensiva direta seria prejudicial. A Casa Branca considera que Lula pode perder a eleição de 2026, talvez no primeiro turno, segundo eles. E segundo o cenário das pesquisas, a estratégia americana concentra pressão no ministro Alexandre de Moraes para evitar fortalecer a base petista. Marco Rubio declarou, aspas, grande possibilidade, fecha aspas, de Moraes ser enquadrado na lei Magnitsky com sanções severas. O Itamaraty atua nos bastidores para conter a crise e convencer Trump a recuar das sanções ao magistrado. A Casa Branca analisa ainda a possibilidade de punir outras autoridades brasileiras envolvidas na censura de redes sociais. Sepúlveda. A decisão de Trump de focar aí a pressão em Moraes, em vez de sancionar Lula, revela uma estratégia aí de não criar mártires, né? Que a gente está vendo. Como isso pode impactar aí na polarização política do Brasil? Quais os benefícios para o Brasil? Bem, eu acho que ele está concentrando em quem está mandando no Brasil, né? Que é o Supremo que manda no Brasil, Supremo que manda no governo, etc. Eu não tenho essa leitura tão otimista sobre as eleições, não porque eu acho que Lula tem alguma capacidade de vencer eleições ou alguma pessoa que ele nomeie ou ele indigite, mas o problema é o seguinte, se nós tivermos uma campanha igual à última campanha eleitoral e se tivermos uma série de outros fatores que fizeram o resultado que nós tivemos, se nós tivermos a continuação da perseguição a todas as pessoas que podem de alguma maneira ocupar postos de oposição, eu não sei se essa derrota do Lula é uma coisa tão linear. Agora, o que me parece importante é o seguinte, se houver realmente uma pressão sobre o Supremo enquanto conjunto, enquanto não quer dizer que é todos e cada um dos ministros, mas se houver vários ministros, isso quebraria realmente o ímpeto persecutório e deixaria numa situação, teria uma repercussão internacional gigantesca. Agora o Paulo Gonet já está falando de morte, pena de morte civil internacional. Mas há dias atrás eles estavam todos rindo, dizendo que não ia ter consequências nenhumas, agora já é a pena de morte civil internacional. Eu só queria lembrar aqui uma coisa. O ministro Alexandre de Moraes ilegalmente aplicou penas semelhantes a pessoas no Brasil. Ele confiscou contas bancárias, ele, sem fundamento nenhum, ele confiscou até pessoas que recebiam seu salário, ele confiscava o salário. Portanto, ele fez asfixia financeira de perseguidos políticos
Basta ver que o Rodrigo Constantino, por exemplo, ficou pedindo para poder usar o seu dinheiro para se tratar. Isso mostra bem a crueldade que essa gente está usando. E eu gostaria aqui de lembrar o seguinte, ele foi em cima de uma empresa que não é apenas do Elon Musk, mas é de vários milionários, que é Starlink, de uma maneira totalmente ilegal no Brasil, foi pegar bens dessa empresa. Ele acha que isso aí ia ficar sem consequências? Eu acho que é não conhecer a psicologia americana. O americano não gosta de ser ameaçado. O americano não gosta de ser ameaçado por qualquer um. Não se esqueçam de uma pessoa que de vez em quando aparece, mas que as pessoas não prestam muita atenção. Jason Miller. Esse homem foi detido no aeroporto e ele, ainda outro dia, ele apareceu na rede social e disse: Alexandre de Moraes, nós não esquecemos nada. Então, agora chegou a hora de colher os frutos, né? Quem plantou, agora colhe os frutos. André, a avaliação da Casa Branca sobre a possível derrota de Lula em 2026 demonstra uma leitura específica do cenário político brasileiro. Essa percepção externa reflete a realidade da fragilidade do governo Lula hoje? Eu acho que reflete o bom senso, né? Reflete o óbvio. Eu acho que todo mundo que olha para o Brasil entende que o governo Lula não é que ele não vai se reeleger, que ele vai ser derrotado, é que ele já acabou. O governo Lula agora é só o demoramento, como diria Guimarães Rosa, o demoramento do governo. Agora não resta mais nada, já é uma espécie de velório em que o corpo está ali presente e a gente está esperando acabar. O problema é que no Brasil as coisas são ressuscitadas do nada, né? Então o que está agora acontecendo, sobretudo com essas regulações das redes sociais, com essas tentativas de pressão em relação às sanções ao Moraes, todo esse movimento do Estado é justamente porque eles têm medo do que virá o ano que vem. O grande medo do governo, o grande medo do STF é que possa aparecer uma direita que vá tomar o poder e que não seja a direita que eles querem, não seja uma direita aceitável, seja uma direita, portanto, bolsonarista. É disso que eles temem. Uma direita bolsonarista é tudo que o governo e o STF não vão aceitar, não querem aceitar, já demonstraram claramente que vão lutar contra. Estão lutando muito e há muito tempo contra. É isso, é por essas questões que nós estamos vivenciando situações como essas. É isso que vai ser o grande alvo, e que tem sido o grande alvo da censura estatal, desse consórcio estatal entre STF e governo. Então, tirando essa variável, que é uma variável imensa, mas é uma variável, nós temos um governo Lula totalmente acabado, derrotado. Não tem a menor chance do Lula ganhar no ano que vem, a não ser que haja censura, a não ser que as pessoas da dissidência, da oposição, não possam falar. O Lula só ganha por WO, só ganha se o adversário não comparecer. Ok, e falando em perseguição, a PGR abre inquérito contra Eduardo Bolsonaro e Moraes vira relator do próprio caso. A PGR pediu abertura de inquérito para investigar Eduardo Bolsonaro por atuação nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. A Procuradoria cita postagens em redes sociais e entrevistas com, abre aspas, manifesto tom intimidatório, fecha aspas, contra agentes públicos e julgadores. O órgão alega que a busca por sanções internacionais visa interferir no andamento regular de procedimentos criminais contra Jair Bolsonaro. A PGR pediu ainda que o STF autorize o depoimento de Jair Bolsonaro para esclarecer os fatos, pois seria beneficiado pelas ações do filho. Fabi, isso é legítima investigação ou criminalização do direito de petição a governos estrangeiros agora, hein? Boa questão, Rose. Aliás, bom prisma, né, sobre o que está ocorrendo. A petição do Gonê, do Paulo Gonê, é interessante porque fala sobre três crimes. Os três crimes exigem algumas
o núcleo, né, do tipo penal exigem algumas condutas. Entre elas, a principal seria violência ou grave ameaça. Então é interessante observar isso, porque é citado ali, né, sobre coerção no curso do processo, mas o que me chama mais atenção é uma das causas que eles colocam lá no 359L do Código Penal, que seria, eu vou até ler para vocês, porque eu acho interessante todo mundo entender do que se trata essa questão do direito, né, da violação, e de como você realmente acaba operacionalizando o direito em favor de uma perseguição política ou alguma coisa do tipo, né? Então, estou pegando aqui a ajuda, eu vou perder o artigo. Bom, é o 359L, que fala que você tem, que seria punível você, junto com governos estrangeiros, fazer algo, né, que possa derrubar o Estado Democrático de Direito, né, e violar, então, o que seria considerado a nossa estrutura desse Estado democrático. Interessante aí, esse ponto que eu não consigo ver nexo, é que é muito claro, todas as ações do próprio Eduardo Bolsonaro de denunciar algo que está acontecendo aqui no Brasil, na visão dele, na ótica dele, que eu concordo, mas é a ótica dele, de esses abusos de autoridade justamente por não ter a quem recorrer, né? E foi bem recebido nos Estados Unidos e está tendo um desdobramento, ou seja, não é cooperar para que haja, né, com a intenção de guerra, que é o que fala o artigo 359, com a intenção de causar guerra, bem pelo contrário, pelo que eu estou observando, punir e sancionar juízes faz parte da lei brasileira, está lá na lei de abuso de autoridade. Quando você faz vista grossa para ela, é que você tem uma crescente violência contra o Estado Democrático de Direito. Então é muito interessante essa reflexão, a deturpação dos próprios artigos de lei, e a gente verifica que nos 3 artigos apontados pela PGR neste inquérito a serem investigados, nenhum deles, né, configura algo que poderia estar fazendo de fato aqui o Eduardo Bolsonaro. Então é interessante porque, além de ser penas altíssimas, a gente sabe que esses artigos, o 359, todos esses que substituíram a Lei de Segurança Nacional, esses artigos, eles têm por objetivo, de fato, perseguir. E a gente não tem, anteriormente, uma interpretação deles, porque foi sancionado no governo Bolsonaro, e a partir daí que a gente teve, né, então, o uso, a manipulação do que foi operado pelo Legislativo para que se alcance, né, algo fundamentalmente político. Então, é interessante a gente ver como realmente eles acusam o que eles mesmos estão fazendo. Exatamente. Sepúlveda, esse inquérito aí demonstra uma tentativa de repressão extraterritorial contra opositores. A PGR busca silenciar denúncias internacionais também? Eu acho que ali, pelo que eu li, há uma série de sofismas legais. Por exemplo, eles dizem que o Eduardo Bolsonaro está construindo as medidas que ele está pedindo para sancionar os juízes brasileiros ou as personalidades brasileiras, as autoridades brasileiras que violaram os direitos humanos, que perseguiram pessoas, que atentaram contra empresas nos Estados Unidos. Ora, ele não está elaborando nada. Ele está apresentando às autoridades americanas uma realidade que está acontecendo no Brasil e que, inclusive, atinge empresas americanas. Bom, e os americanos estão julgando isso, estão julgando essa documentação e estão querendo aplicar uma lei, que é uma lei americana. Como disse o doutor Marcília em inúmeros lugares, ninguém está vindo fazer uma jurisdição no Brasil. É uma lei americana que vai ser aplicada e que terá suas consequências sobre pessoas que vivem no Brasil por diversas razões. Inclusive, o Bonet diz que a aplicação dessas sanções impediria o devido funcionamento das instituições no Brasil. Mas como? Ele vai continuar a julgar. Ele vai continuar a ser PGR, o outro vai continuar a julgar. No que é que essas sanções alterariam o funcionamento das instituições brasileiras? Portanto, é uma série
de demagogias jurídicas para instaurar um processo fictício de perseguição política e que, a meu ver, tem uma segunda consequência: envolver o presidente Bolsonaro nisso e fazer uma chantagem sobre o próprio Eduardo, envolvendo o pai e tentando incriminar o pai pelas ações que o filho está fazendo lá fora. Ainda sobre Paulo Gonet, o PGR sugeriu que o STF interrogue também diplomatas do governo Lula nos Estados Unidos para colher notícias sobre a atuação de Eduardo Bolsonaro. Gonet solicitou abertura de prazo para manifestação escrita de Eduardo sobre acusações de, abre aspas, intimidação de autoridades, fecha aspas. O PGR pediu que a Polícia Federal notifique Eduardo via meios eletrônicos, já vimos essa história, hein? Já que o deputado está fora do Brasil. O chefe da PGR cita medidas como a cassação de visto, bloqueio de bens, proibição de relações comerciais com americanos. André Marcília, isso transforma o Itamaraty em instrumento de espionagem política? O Itamaraty já não é a primeira vez que está sendo utilizado, né? A gente se lembra da notinha feita a 4 mãos pelo Itamaraty quando houve uma declaração do governo norte-americano há algum tempo atrás. O STF forçou o Itamaraty a dar uma declaração que não é conjunta, mas foi escrita conjuntamente, a própria imprensa publicou e ninguém escondeu isso. Então a gente já tem aí um problema sério, porque o Itamaraty é um órgão de Estado, né? E o STF o ministro Moraes, ele não é o Estado. A gente vai confundindo essas coisas, né? É a mesma história do lesa pátria. Como é que lesa pátria se o Moraes não é a pátria? Como é que o Itamaraty, que é Estado, responde por um membro de uma corte? Ele é só um funcionário público. Ele não pode ser o representante do Estado, e nem o Estado pode falar em nome dele ou se mobilizar em razão da sanção que ele vai tomar. Isso tudo é um absurdo. O Eduardo Bolsonaro está fazendo uma costura política lá fora, legítima, tanto é legítima que a lei que vai punir o Moraes é uma lei ilícita lá. Enfim, como é que você pode fazer uma costura política ilícita para sancionar alguém em nome de uma lei ilícita, ilegítima lá fora? E outra, né? Enfim, então o Eduardo Bolsonaro estaria manipulando os Estados Unidos. O que passa pela cabeça das nossas autoridades ao acreditar que os Estados Unidos estão se submetendo a uma narrativa do Eduardo Bolsonaro? Quer dizer, ele mobilizou o país inteiro, o país está curvado a ele. Até ontem o Eduardo Bolsonaro era motivo de risada para os ministros. Agora ele está mobilizando e manipulando os Estados Unidos. Tudo isso é ridículo. Todas essas narrativas são completamente estapafúrdias e só servem para criar-se ou fazer-se do direito um instrumento de perseguição política, de abuso de autoridade e, sobretudo, uma utilização política do direito. E isso destrói o direito, corrói o direito quando isso acontece. Eu até publiquei nas minhas redes agora, recentemente, que essa oitiva de diplomatas, mas, sobretudo, a oitiva do Jair Bolsonaro é uma forma de você sequestrá-lo para esse caso, né? Então, quando você traz o Bolsonaro para o caso, ouve o Bolsonaro porque ele estaria financiando a viagem do Eduardo, provavelmente disso eles vão tirar que o Jair Bolsonaro está financiando o ato supostamente ilícito do filho e com isso ele é conivente com o ato e pode também ser punido. Talvez isso resulte na punição do Jair e com isso eles queiram fazer com que o Eduardo Bolsonaro se sensibilize e abandone a ideia de ficar buscando essas sanções. Eu acho que é isso, porque a outra opção é o Estado brasileiro tentar convencer o Trump a voltar atrás. O Estado brasileiro não tem moral nenhuma com o Trump, aliás, não tem moral nenhuma com nenhum país, a não ser países ditatoriais da Arábia Saudita e com a Venezuela, que não serve para nada. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.